Olá, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai conversar sobre você, um assunto que nós já falamos algumas tantas vezes em sala de aula, que é a presença histórica da maçonaria e a influência da maçonaria na formação do Império e da República. Por que esse assunto é importante agora, nesse momento? Há vários episódios atuais e a maçonaria soltou uma nota internacional que neste ano, agora de 2017, a maçonaria faz 300 anos, porque ela nasceu em 1717 na Inglaterra. Então, em 2017 a maçonaria faz 300 anos. E segundo esses maçons, a maçonaria, depois de 300 anos, ela é chegado o momento de rever alguns dos seus conceitos, algumas das suas táticas, e, portanto, estão conclamando uma nova participação da sua sociedade dentro do mundo. Não é? O que efetivamente nos dá um indicativo claro de que há ajustes aqui. Por outro lado, a maçonaria, quando surge em 1717, ela surge com dois compromissos básicos: a derrubada de todas as monarquias e ela é anti-igreja. E ela cumpriu, ajudou a cumprir o seu papel histórico dentro desses processos. Há inúmeras encíclicas papais condenando a ligação da igreja com a maçonaria. Isso são fatos consabidos e nós não vamos repetir esses pontos. O que tem sido verdadeiramente escamoteado é a presença da maçonaria na consolidação do Império do Brasil. Embora esse seja um assunto que venha a ser falado, mas ele até hoje não recebeu a devida importância historiográfica que lhe deve ser atribuída. Não é? Nós vamos hoje trazer para vocês alguns dados absolutamente concretos da presença da maçonaria em setores da elite política brasileira e da elite intelectual brasileira. Esses são dados oficiais de livros, de registros, etc., cuja fonte as pessoas podem aceder e consultar, desde que elas se predisponham a isso. Por que nos move essa ideia? Primeiro, pelo chamamento internacional da maçonaria. O arcebispo de Porto Alegre, Dom Grings, já várias vezes visitou templos maçônicos e tem proposto uma união entre a maçonaria e a igreja. Há inúmeros projetos de maçons em curso para ajudar a reescrever ou a refundar o Brasil. Dado que o Império e a República são projetos maçônicos, onde se mistura a maçonaria e o comunismo, e essa é a razão pela qual a igreja os condenará depois, é pertinente perguntar se esses grupos que ajudaram a causar a desgraça do Brasil ainda se sentem no direito de falar em reconstruir o Brasil. E essa é uma pergunta muito séria que nós temos que fazer. Porque dentro do âmbito da igreja, efetivamente, apesar das condenações,
nós estamos vendo um movimento claro de aproximação com a maçonaria. O que isso significa? É preciso fazer essas perguntas realmente com seriedade. Vamos a alguns dados aqui. Durante o século XIX, as ações da maçonaria, há várias referências às ações da maçonaria no Brasil, mas, apesar disso, os estudos sobre isso são absolutamente irrisórios, né? Irrisórios. Existe um ponto fundamental, um dos grandes indivíduos que ajudou a montar o projeto do Império foi precisamente José Bonifácio. Muito bem. A parte, o grande intelectual que José Bonifácio foi, e é inegável que o tenha sido, quanto a mim o ponto não é esse, não é o intelecto de José Bonifácio. É o fato dele pertencer a uma sociedade secreta, de cariz iniciático, que atuou imensamente dentro de organizações acadêmicas e estudantis em Portugal. José Bonifácio sai do Brasil com 20 anos. Ele volta com quase 60, portanto ele fica 40 anos em Portugal, né? De modo que mesmo a enormíssima intelectualidade de José Bonifácio não é fruto, não é resultado de um autodidatismo. Muito pelo contrário, ele conviveu nos mais altos círculos da Europa, com a nata da inteligência europeia e portuguesa. Pois muito bem, aonde José Bonifácio estudou? Em Coimbra. Coimbra era exatamente o local onde funcionava a chamada Carbonária Portuguesa. Né? Maria Estela Guedes, a estudiosa Maria Estela Guedes em Portugal, ela, portanto, faz um estudo muito interessante sobre a chamada maçonaria florestal ou a maçonaria da madeira e esses integrantes em Portugal e no Brasil. Né? Então essa sociedade dos jardineiros, todo mundo sabe que a maçonaria tinha uma preocupação muito grande com a chamada economia. Então a palavra economia, os maçons estudaram, mapearam o mundo inteiro, notadamente dos maçons portugueses. A palavra economia estava diretamente envolvida à área de mineralogia e alguns outros aspectos curiosos que eram precisamente a especialização de José Bonifácio. Muito bem, José Bonifácio foi aluno de quem? De um dos personagens mais importantes do governo de Dom João VI, Domingos Vandelli, o italiano Domingos Vandelli. E Vandelli era uma figura de proa dentro dos meios acadêmicos portugueses. Vamos recordar aqui algumas situações interessantes em relação ao Bonifácio para nós chegarmos a Vandelli. Bonifácio é um dos indivíduos que é efetivamente um dos artífices da independência brasileira. Ele era desembargador da Relação e da Casa do Porto. Ele ocupou esse cargo até 1820, quando ele veio para o Brasil, depois de uma insistência muito longa perante a corte. Nesta qualidade de desembargador da Relação e do Porto, é muito pouco provável que ele não tenha conhecido diretamente os principais indivíduos da Revolução Liberal do Porto, portanto, os maçons, José da Silva Carvalho e José Ferreira Borges. Isso por quê? Porque esses dois indivíduos, efetivamente, quando José Bonifácio regressa ao Brasil, eles mandam suspender os pagamentos de Bonifácio. Né? Isso é um ponto que merece uma pesquisa. Muito bem. No Brasil, a maçonaria, por exemplo, esteve diretamente envolvida nas seguintes inconfidências: Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Revolução Pernambucana, a Revolução Liberal do Porto, a Confederação do Equador, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada, a Revolução Pernambucana, até o golpe da República. Vê-se aí, portanto, que a maçonaria está envolvida desde o século XVIII até o século XIX em revoluções contínuas dentro do Brasil. Muito bem. Vêm alguns historiadores e dizem, não, a maçonaria dá-se uma importância muito grande dentro do processo da independência. Bom, o que nos cabe perguntar a esses historiadores é, nos apresente, portanto, qual é o grupo de importância revolucionária que está atuando no Brasil de modo uníssono contra a coroa portuguesa do século XVIII, do século XVII, do século XVIII
até o século XX. É muito simples. Não há nenhum. Existe somente um único grupo, e esse grupo é a maçonaria. Muito bem. Os principais maçons vermelhos e azuis encarregados de produzir o fico, que foi aquela data célebre de 9 de janeiro, em que Dom Pedro I disse que diga ao povo que fico. Muito bem. O dia do fico foi um dia maçônico. Os maçons produziram aquele dia. E Dom Pedro I simplesmente valida a proposta do dia. Todos os principais líderes do fico eram exatamente as principais lideranças maçônicas das lojas maçônicas no Brasil. Portanto, é curioso essa curiosidade, essa singularidade. O maior historiador português, estudioso de maçonaria, chama-se Oliveira Marques. No dicionário de maçonaria portuguesa, que tem 2 volumes, Oliveira Marques coloca ali que Vandelli e José Bonifácio são maçons. Quem foi Vandelli? Domingos Vandelli foi um químico, cientista chamado pelo Marquês de Pombal a lecionar História Química e Natural na Universidade de Coimbra, que havia sido reformada sob o governo de Pombal. A Universidade de Coimbra, que é uma das universidades mais antigas da Europa, tornou-se um antro de conspirações revolucionárias. Muito bem. Então, com Vandelli apareceram pela primeira vez em Portugal os estudos e os laboratórios de Química e de Física. E havia, igualmente, denúncias de escandalosos ágapes que aconteciam dentro desses laboratórios, efetuados pelos seus alunos. E essas denúncias desses ágapes é porque esses ágapes eram nada mais, nada menos do que desafios carbonários, ritualísticos, que eram empreendidos exatamente dentro da cadeira de Química e de História Natural. Pois muito bem. Isso está claramente computado, por exemplo, dentro dos documentos da Reforma Pombalina. Muito bem. Muitos dos alunos de Vandelli serão acusados de maçons carbonários. Dentre essas acusações, há 2 palavras que devem ser retidas e observadas. Eles são acusados de naturalistas, porque todos eles frequentam o curso de filosofia natural, e eles são acusados de tolerantes, que é um argumento central na maçonaria num sentido social. Bom, uma parte significativa dos estudantes da Universidade de Coimbra, a partir de 1780, alguma coisa assim, se não me falha a memória, era constituída por portugueses do Brasil. Não havia brasileiro, havia portugueses do Brasil. Muito bem. Todos eles eram, preste atenção a isso, alunos de Domingos Vandelli. Exemplo? Todos esses indivíduos que eram alunos de Domingos Vandelli foram precisamente pessoas diretamente envolvidas com todos os processos de conspiração no Brasil e que tiveram cargos chaves dentro da política brasileira, a ponto de implementar o Império e as influências futuras da República. Vamos citar o nome de alguns deles. Visconde de Barbacena, que foi o primeiro doutor a sair da Universidade Reformada. Foi, inclusivamente, substituto de Vandelli na cadeira de História Natural e Química. Foi governador de Minas Gerais e abafou a Inconfidência Mineira, aqui por outras razões. José Bonifácio de Andrade Silva foi lente de Mineralogia e Metalurgia, que foi uma cadeira criada expressamente para ser regida por Zé Bonifácio. Ele era intendente-geral das Minas e Metais do Reino, ministro de Dom Pedro, pilar da independência do Brasil. José Álvares Maciel, iniciador e ideólogo de Tiradentes. Vicente Coelho de Seabra foi nomeado em 1791 demonstrador de química
Depois, lente substituto de Zoologia, Mineralogia, Botânica e Agricultura. Manuel Henrique Joaquim de Paiva foi o primeiro demonstrador da nova cadeira de Química, médico, vai para a Bahia. Constantino Antônio Botelho de Lacerda Lobo era lente de Química, sucede a cadeira de Física, a chamada Della Bella. Manuel José Barjona foi nomeado lente do substituto de Química e Física. Depois ele foi catedrático de Zoologia e Mineralogia. Padre Tomé Rodrigues Sobral foi sucessor do Vandelli em Química, depois em Química e Metalurgia, e dá aulas, é considerado o Lavoisier português. Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt foi intendente das Minas de Ouro do Brasil. Bernardino Antônio Gomes atuou no laboratório da Casa da Moeda. Esse homem descobriu a quincoxina, né? Baltazar da Silva Lisboa e provavelmente também José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, conhecido como Visconde de Cairu, né? Jurista e maçom, baiano. Padre Joaquim Veloso de Miranda, foi lente, substituto de História Natural e de Química. Francisco Antônio Ribeiro e Paiva, igualmente lente de Zoologia e Mineralogia, foi diretor da Faculdade de Filosofia. Isso sem considerar os naturalistas: João José da Silva Feijó, Alexandre Rodrigues Ferreira, o maior naturalista que o Brasil teve, Manuel Galvão da Silva e José Antônio da Silva. Igualmente concerne constatar aqui uma coisa, que é o seguinte: a historiografia nunca estudou ativamente os casos de rede familiar, de famílias que se casam, famílias de maçons que se casam como maçons. Porque isso geralmente não é levado em conta pelos historiadores. Por quê? Por uma questão meramente ritualística. Dizem eles que isso é uma questão de metodologia e de paradigma. Porque, curiosamente, o filho de Domingos Vandelli, Alexandre Vandelli, casou-se com uma filha de José Bonifácio. Então, o que nós vemos na história de Portugal e do Brasil? Uma rede familiar de casamentos de indivíduos que eram filósofos naturalistas, químicos, físicos, que se casam com famílias brasileiras. Não é? E é digno de nota o fato dos naturalistas estarem diretamente envolvidos com as pesquisas e os projetos de mineração da coroa portuguesa, para nós termos um componente minimamente intrigante, desprezado pela historiografia nacional brasileira. Portanto, se a independência estava sendo preparada, os estudos de economia, como é que o país se manteria, estavam de vento em popa. Aquilo que nós chamamos filósofos naturalistas nada mais são do que indivíduos ligados à carbonária portuguesa. São grandes estudiosos, hein? Não lhes vamos retirar o mérito. São grandes intelectuais, todos esses. Agora, nós poderíamos ficar procurando pela história. Esses que estão diretamente envolvidos com Vandelli já constituem elementos suficientes para nós entendermos que o projeto da independência, levado a cabo por Dom Pedro I, que trai o seu pai e Portugal, foi um projeto minuciosamente planejado. Isso equivale a dizer que já existia uma conspiração dentro da coroa portuguesa. Para nós termos uma ideia do grau dessa conspiração. Quando Napoleão invade Portugal, Junot, dentro de Portugal, o Visconde de Barbacena, em pessoa, vai conversar com Junot, o seu grande amigo. Quando Dom João VI vem para o Brasil, portanto, já tinha explodido a Revolução em Portugal, de um outro modo. E Portugal já estava sendo sabotado por dentro.
O projeto da independência, portanto, a instalação da monarquia no Brasil, a monarquia foi simplesmente um período de passagem para a república, uma zona de transição. Nada mais, nada menos do que isso. E esse projeto foi levado a cabo com absoluta consciência, tanto por Dom Pedro I, quanto por José Bonifácio. A história do Brasil é uma fraude tão grande que ela espantaria até o filho monstruoso da duquesa de Brabante. Num momento gravíssimo como esse que o Brasil atravessa. Se nós estamos falando verdadeiramente em refundar a nação, que esta refundação, porque tem que ser feita, que esta refundação agora não seja feita pelas mesmas organizações criminosas que trabalham contra a destruição do Ocidente cristão há mais de 300 anos. E tampouco que qualquer outro grupo criminoso comunista também esteja à frente desta fundação. Perpetuar essa fraude é continuar simplesmente levando o Brasil ladeira abaixo. Toda a história do Brasil terá que ser revista. Do século XVIII em diante, é só mentira. Do século XIX em diante, é só mentira. É impressionante o que essa gente fez com o Brasil. Não há a menor possibilidade do Brasil voltar a ser um país e a ter identidade enquanto nós estivermos aceitando a possibilidade de perspectivas mentirosas históricas sobre o que foi Portugal, o que foi o Brasil com Portugal e o que é o Brasil hoje. O Brasil precisa ser refundado. E que desta vez ele seja sob dados de historiografia concreta. Portanto, cabe inclusivamente perguntar à Casa Imperial Monárquica Brasileira, que também pretende voltar ao trono, se eles voltarão compromissados com a maçonaria ou não. Até o próximo. Conselheiro Acácio.